Olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos então à nossa parte 3 da aula 5, é a última parte desta aula sobre lógica, né? Estamos misturando aqui lógica com conjuntos e agora vamos fazer mais uma misturança, né? Vamos ver como que nós podemos, a partir de elementos de lógica que nós já vimos, construir conjuntos, tá? São basicamente duas formas que você tem para construir conjuntos. A primeira delas é a seguinte: você lista todos os elementos do conjunto. Essa é uma das formas de você exibir um conjunto, de você construir um conjunto. Você exibe todos os elementos do conjunto. Escreve lá, vai lá, escreve. Você diz, ó, esse elemento, esse aqui, aquele lá, etc, etc. Tá? Isso você pode fazer. A outra forma de você definir um conjunto é via a forma que nós vamos ver agora, tá certo? Então, o que nós vamos ver nesse vídeo? Axioma da especificação, conjunto unitário, conjunto vazio e o paradoxo do barbeiro. Esse paradoxo do barbeiro é bacana. Então, é o seguinte, considera o conjunto dos números naturais, tá? E dentro do conjunto dos números naturais, considera o conjunto formado por todos os números que são os múltiplos de 3. No conjunto dos naturais, você pega todos os múltiplos de 3, coleciona todos eles. Essa coleção de números, isso dá um conjunto, e você vai chamar esse conjunto de A. Ou eu vou chamar esse conjunto de A. Tá? Se você for perceber, os elementos desse conjunto A, eles têm uma forte característica específica em comum. Qual é essa característica? São múltiplos de 3. Então, no conjunto A, só tem múltiplos de 3. Você sabe exatamente quem são esses elementos. Observe o seguinte, dado um número natural qualquer, eu te dou qualquer número natural, você sempre consegue dizer para mim se esse elemento pertence ou não pertence ao conjunto A. Como que você faz isso? Como que você faz isso? Eu te dou o número, sei lá, 1472. Como é que você vai saber que o 1472 pertence ao conjunto A ou ele não pertence? Você vai fazer é descobrir se o 1472 tem as características ou a característica dos elementos de A. Qual é essa característica? Ser um múltiplo de 3. Então você pega o 1472, divide ele por 3. Se o resto for zero, então ele será um múltiplo de 3 e nesse caso ele vai pertencer ao conjunto A. Caso contrário, ele não vai pertencer ao conjunto A. Tá certo? Então, o que nós podemos especular a partir disso daqui que nós acabamos de ver? Que um conjunto A ele é dado ou definido num universo quando seus elementos são descritos por uma propriedade, ou seja, por um predicado. Tá? Isso é o que nós concluímos dessa pequena conversa de 2, 3 minutos que nós tivemos aqui. Tá? Mas isso é o que nós imaginamos, né? Isso é o que nós imaginamos. Isso é o que nós gostaríamos. Quer dizer, com esse exemplo nós percebemos, olha, podemos definir conjuntos a partir de uma proposição aberta ou então a partir de um predicado, de uma característica de elementos, né? Então, por exemplo, como é que você constrói um conjunto? Vou pegar assim, ó. Pega o universo dos pássaros, por exemplo, tá? Pega o universo dos pássaros e você constrói um conjunto formado só pelos canários, né? Então, quem que você vai colecionar? Aqueles pássaros que são canários. Tudo bem? Bom, isso é um axioma. Isso é um axioma da teoria de conjuntos. E ele se chama axioma da especificação. O que fala o axioma da especificação? Pega uma proposição aberta, P de x, qualquer, num conjunto U, num universo U. Certo? Então, uma proposição aberta, a gente já sabe o que é. É uma variável juntamente com um predicado, juntamente com uma característica, né? Dentro de um certo universo. Certo? O que diz esse axioma? Sempre existe um conjunto, vamos dizer que ele se chame A, formado por todos os elementos que satisfazem a proposição P de x. Ou seja, claro, elementos do seu universo, né? Elementos do universo que você está considerando. E quem são os elementos, então, que você vai colocar no seu conjunto A?
São aqueles elementos que satisfazem a proposição P de x. No nosso exemplo anterior, qual era a propriedade? Ou seja, qual era a proposição aberta? X, tal que x é múltiplo de 3. A P de x era x, tal que x é múltiplo de 3. Essa era a proposição aberta. No universo que nós estávamos trabalhando, o universo dos naturais, tá certo? Então, aquela forma de construir conjuntos que nós acabamos de ver, isso é possível via esse axioma da especificação, tá certo? Beleza. Esse axioma, ele pode ser descrito simbolicamente da seguinte forma. Como que eu vou descrever o conjunto A? Maneiras de escrever, são duas. Assim, ó, x, abre parênteses, abre chaves, x, barra vertical, essa barra vertical lê-se tal que, x pertence ao universo e P de x. Então, você está colecionando todos os elementos do seu universo que satisfazem a proposição P de x. Essa é uma forma de escrever o conjunto A. A outra forma é dizer assim, ó, no conjunto A estão todos os elementos do universo tais que satisfazem a proposição P de x. Então, essas duas formas aqui, nós podemos utilizar, ou nós vamos utilizar, para descrever os elementos do conjunto A. Tá certo? Claro, essa proposição P de x pode ser simples ou composta. Exemplos. O conjunto A, formado por todos os x pertencentes aos naturais, tais que x é par. Então, olha só, eu te dou um número natural e você sabe decidir se ele pertence ou não pertence a esse conjunto. O que você tem que fazer? Pegar aquele x que eu te dei e perguntar, você é par? Se a resposta for sim, você coloca ele no conjunto A, senão você joga ele fora. Tá? Outro, B, conjunto formado por todos os inteiros, tais que x é múltiplo de 5. Inteiros múltiplos de 5. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, o menos 5 faz parte, o menos 10 faz parte desse conjunto, o 0 faz parte, o 5, o 10, o 15. O 13, por exemplo, não faz parte desse conjunto. Tá? Então, por quê? Porque ele não é múltiplo de 5. Então, você não põe no conjunto. O conjunto C é formado por todos os y, que são maiores do que menos 3, y inteiros. Observe que aqui nós estamos dizendo quem é o nosso universo. Tais que y é maior do que menos 3, e menor ou igual a 3. Conjunto D são todos os y inteiros, tais que y ao quadrado menos 9 é igual a 0, e y é maior do que 0. O conjunto E são todos os y inteiros, tais que y é primo e menor do que 8. Então, y satisfaz duas características aqui, né? É uma proposição composta, é uma proposição aberta composta, né? Essa daqui e aquela lá. Conjunto F, x pertencente aos naturais, tais que x é par e x é primo. G, x pertencente aos naturais, tais que x é divisível por 5 ou x é divisível por 3. E aqui entra a parte do ou. Olha, por exemplo, para o 5. O 5 faz parte do conjunto G? A resposta é sim, porque ele é divisível por 5. Se ele é divisível por 5, ele é divisível por 5 ou por 3. Olha o 15. O 15 faz parte do conjunto G? Sim. Por quê? Porque ele é divisível por 5. Também é divisível por 3. Mas não importa. Ele é divisível por um ou por outro. Ah, mas ele é divisível pelos dois. Melhor ainda, está mais ainda nesse conjunto aqui. Certo? O conjunto H é formado pelos R pertencentes aos reais, tais que f ao quadrado é menor do que 0. Tá? O conjunto I é formado por todos os reais, tais que todos os Z pertencentes aos reais, tais que Z mais 1 é igual a Z. Aqui, ó, o J, esse J aqui é interessante. São todos os x pertencentes aos naturais, tais que ou x é divisível por 5 ou x é divisível por 3. Observe, aqui é o ou exclusivo. No item 7, nós usamos o ou inclusivo. E nesse caso, por exemplo, o 15
não faz parte do J. Porque para fazer parte, ou é divisível por 5, ou é divisível por 3. Não pode ser pelos dois ao mesmo tempo. Percebeu? Ótimo! Então, são exemplos de conjuntos descritos a partir de proposições abertas. Tá certo? Percebe o seguinte, que nos exemplos anteriores, que uma vez sabida qual é a característica dos elementos, ou seja, qual é o predicado dos elementos do conjunto, fica, entre aspas, fácil você decidir se um elemento faz ou não faz parte do conjunto em questão. Tá? Em alguns casos, é possível você descrever todos os elementos do conjunto dado por uma proposição aberta. Por exemplo, esse daqui, o conjunto C, formado pelos inteiros que são maiores do que menos 3 e menores ou iguais a 3. Você tem que perguntar quando que um elemento está. Tem que satisfazer duas coisas, ser maior do que menos 3 e menor ou igual a 3. Então, são esses elementos aqui. Ou seja, você pode exibir todos os elementos do conjunto que satisfazem a proposição aberta proposta. Tá? O conjunto D são todos os y inteiros, tais que y ao quadrado menos 9 é igual a 0 e y é maior que 3. Só tem um elemento que satisfaz isso, é o 3. Tá? Você mas poderia ser o menos 3 também, né? Menos 3 ao quadrado menos 9 é 0. Sim, isso é verdade, mas não satisfaz o fato de ser maior que 0. Menos 3 é menor que 0, então não pode estar no conjunto, né? As duas têm que estar satisfeitas para estar no conjunto D. Aqui, ó, y pertence aos inteiros, tal que y é primo, y é menor que 8 e y é maior do que 0. Tem que ser primo, menor que 8 e maior que 0. Tá pronto. 2, 3, 5 e 7. Tá? F conjunto dos números naturais, que são par e primo ao mesmo tempo. Quais são os números naturais que são par e primo ao mesmo tempo? Só 2. Então, em alguns casos, nós podemos descrever todos os elementos de um conjunto descrito por uma proposição aberta. Tá? Há casos em que você não pode descrever todos os elementos. Todos você não consegue, porque o conjunto fica muito grande. Exemplo, x pertence aos naturais, tais que x é par. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você não consegue descrever todos. X inteiro, tal que x é múltiplo de 5. Não dá para escrever todos eles, exibir todos eles. Você ficaria a vida inteira escrevendo e não teria escrito todos. X pertence aos naturais, tais que x é divisível por 5 ou é divisível por 3. Esse também não é um conjunto que você pode descrever todos os elementos. Agora considere esse conjunto aqui, ó, formado pelos reais, tais que x quadrado menos x quadrado menos 6x mais 9 é igual a 0. Quem é esse conjunto? Esse conjunto é formado pelas soluções reais dessa equação aqui, ó, x quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. O problema é que só tem um número real que satisfaz essa equação. Só o 3. E, portanto, o nosso conjunto A só tem um elemento, que é o número 3. O que vem a ser, então, um conjunto unitário? Nós podemos dar, então, a definição de conjunto unitário. É todo conjunto que só tem um elemento. Como, por exemplo, esse conjunto A que nós acabamos de ver. Só tem um elemento? Então, ele é unitário. Esse conjunto aqui, dos números naturais, cujo quadrado menos 9 é igual a 0. Esse é um conjunto unitário. Natural, só tem o 3 que satisfaz isso. Né? Conjunto dos números naturais, que é par e primo, só tem o 2, né? Conjunto unitário. Número real que satisfaz essa equação aqui, ó, também, só tem um, que é o raiz cúbica de 8. Né? Aqui, ó, número inteiro, conjunto formado pelos números inteiros, que são maiores do que 3 e menor do que 5. Né? Só tem um número inteiro que satisfaz essas duas condições, ser maior que 3 e menor que 5, que é o 4.
Então, todos esses aqui são conjuntos unitários. São exemplos de conjuntos unitários. Tá? Uma coisa que é importante frisar aqui, a noção de pertence e contínuo. Tá? Vamos lá. Por exemplo, o A pertence a esse conjunto unitário. O A pertence a esse conjunto unitário. O conjunto A, o conjunto formado pelo A, o conjunto unitário A, está contido no conjunto unitário A. Tá certo? Essas aqui são proposições verdadeiras. Tá? Por quê? Como é que eu sei que o elemento A pertence a esse conjunto unitário aqui? Porque ele é um elemento desse conjunto unitário. Como é que eu sei que esse conjunto unitário está contido nesse conjunto unitário? Porque eles são iguais. Todos os elementos daqui estão lá. Então, um está contido no outro. Tá certo? Por outro lado, A é igual ao conjunto A, ou o A está contido no conjunto unitário A, essas são proposições falsas em qualquer universo. Tá? Isso aqui não é verdade. A não é igual ao conjunto formado por ele mesmo. E o elemento A não está contido no conjunto formado só por ele. Tá? Tomem muito cuidado com essas coisas. Outra coisa. Olha como é que é formado esse conjunto. Olha que tranqueira esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui, ele tem dois elementos. Um deles é o número 2. O outro elemento do conjunto é esse conjunto unitário aqui, ó. Conjunto unitário que só tem o 2. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que o 2 pertence a esse conjunto. Por que o 2 pertence? Porque ele é um elemento do conjunto. Tá? Outra, o conjunto formado pelo 2 também pertence a esse conjunto aqui. Olha ele como elemento aqui, ó, tá vendo? Ele é um elemento do conjunto. Percebeu? E agora, olha o seguinte, ó. O conjunto formado pelo 2, esse conjunto unitário, está contido nesse conjunto aqui. Como é que eu sei disso? Como é que eu mostro que um conjunto está contido no outro? Pego todos os elementos desse conjunto da esquerda, ora, mas só tem um. Tudo bem, melhor ainda. É o número 2. O número 2 é um elemento desse outro conjunto aqui, ó. Ele é. Pronto. Então, um está contido no outro. Beleza? Tome muito cuidado com essas coisas. Tome muito cuidado com essa história de conjunto unitário, elemento, estar contido. Tudo bem? Sempre que você vê um conjunto, tente identificar os seus elementos. Tá? Tente identificar os seus elementos. Os elementos pertencem. Sempre usa a noção de pertence. Tá? Muito bem. Considera esse conjunto aqui, ó. Conjunto V, formado por todos os números reais, cujo quadrado é menor do que 0. Esse conjunto aqui, ó, os únicos elementos que estão nesse conjunto são aqueles números reais que satisfazem essa inequação aqui. Ou seja, um número real, os números reais cujo quadrado é menor que 0. Só tem um problema. Para números reais ao quadrado são sempre maiores ou iguais a 0. Mas o axioma da especificação, que nós acabamos de ver, ele fala o seguinte: dada uma proposição no universo, sempre tem um conjunto formado pelos elementos que satisfazem aquela propriedade. Né? Aqui a propriedade é o quadrado é menor que 0. Bom, não tem elementos esse conjunto. Esse conjunto aqui não tem elementos. Então temos que dar um nome para ele. Qual é o nome que nós vamos dar a esse conjunto que não tem elementos? Vamos chamar ele de conjunto vazio. A definição de conjunto vazio é a seguinte: é o conjunto formado por todos os elementos do universo que satisfazem uma proposição aberta que sempre é falsa nesse universo. Como essa daqui. Essa proposição aqui, ó, x² ser menor que 0, ela é sempre falsa nos reais. Então, quais são os elementos que satisfazem quais são os números reais que satisfazem essa proposição? Nenhum. Pronto. Estamos na mão, estamos com um conjunto vazio na mão. Certo? Notação para conjunto vazio. Essa daqui é tipo um 0 cortado. E esse chaves aberto e fechado aqui sem nada dentro. Tá? Essa é a notação para conjunto universo.
Depois disso, você pode pensar assim, ó, em vez de você dizer que não tem fósforos numa caixa, sabe, caixa de fósforo, em vez de você dizer assim, ó, não há fósforos na caixa, você pode dizer assim, ó, a caixa está vazia. Ou ainda que o conjunto dos fósforos na caixa é vazio. Tá? Então, essas são maneiras diferentes. Claro, você não vai falar esse tipo de coisa no dia a dia, né? Se falar isso para sua mãe, sua mãe te mata, né? Mas elas são formas diferentes de você dizer. Aí a sua mãe fala assim, pega a caixa de fósforos aí para mim. Daí você fala assim, mãe, a caixa, o conjunto dos fósforos na caixa que você pediu é vazio. Ela mata você. Ela te mata. Né? Então fala assim, a caixa está vazia ou não há fósforos na caixa. Certo? Exemplos de conjuntos vazios. Y pertencente aos reais, tais que y mais 1 é igual a y. O número real somado com 1 nunca é igual a ele mesmo. Vazio isso. Tá? Conjunto F, formado pelos números naturais, pares, maiores que 3, que são primos. Vazio. Não tem nenhum que é par, maior que 3 e primo. Conjunto dos números reais, que são diferentes de si mesmo. Não tem. Não tem. Então, esse também é um conjunto vazio. Tá? Importante frisar. Esse conjunto aqui e esse conjunto não são iguais. Esse primeiro aqui é o conjunto vazio. É um conjunto que não tem elementos. Esse outro conjunto aqui tem um elemento. Ele é um conjunto unitário que tem um elemento. Que elemento é esse? O conjunto vazio. Tá certo? Então, cuidado com essas coisas. Outra coisa. Quando nós estamos definindo um conjunto via uma proposição aberta, é fundamental que a gente deixe claro quem é o universo. Por exemplo, aqui, y pertencente aos reais, tais que y ao quadrado mais 1 é igual a zero. Isso é o conjunto vazio nos reais. Não tem. Significa dizer que você está colecionando aqueles números reais cujo quadrado é igual a menos 1. Não tem. Conjunto vazio. Se você trocar o universo, se você passar para os complexos, aí esse conjunto aqui vai ter elementos. Vai ter o i e o menos i. Tá? Esse conjunto aqui, ó, por exemplo, dos x pertencentes aos inteiros, está escrito 3x menos 2 igual a 0. Ou seja, os inteiros está escrito 3x igual a 2. É vazio. Porém, se você trocar o universo, aí o conjunto formado por os números racionais que satisfazem essa equação é esse conjunto unitário aqui, conjunto formado pelo 2 terços. Outro exemplo, x pertence aos racionais, tais que x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Essa equação aqui, ó, ela não tem solução nos racionais, então esse conjunto é vazio. Porém, se você passar por os reais com a mesma proposição, aí você tem elementos dentro do conjunto. Né? Então, quando você vai escrever conjuntos via uma proposição aberta, tome cuidado, sempre tenha em mente que o universo é importante. Tá certo? E para terminar, para encerrarmos, vamos falar um pouco sobre esta proposição aqui, sobre esse teorema, que ele para a gente vai ser fundamental. E ele fala o seguinte: para qualquer conjunto A e qualquer universo, o conjunto vazio sempre está contido lá. Vamos ver como é que nós vamos fazer a demonstração disso. Então, o vazio está contido em qualquer conjunto. É isso que está dizendo aqui. Para nós mostrarmos que essa proposição aqui, para nós mostrarmos esse teorema, o que nós precisamos mostrar? Que essa proposição aqui, ela é verdadeira. Para todo x no universo, se x pertence ao vazio, então x pertence ao A. Observe o seguinte, se você pegar qualquer elemento do universo, essa proposição aqui, ela sempre é falsa. X pertence ao vazio é uma proposição falsa. Por que x pertence ao vazio é falso? Porque no vazio, x pertence ao vazio é falso por quê? Porque no vazio não tem elementos. Então, essa proposição aqui sempre é falsa. Se x pertence a A for verdadeira, a condicional é verdadeira. Porque essa aqui é falsa. Se x pertence a A for falso, então
essa condicional aqui vai ser verdadeira. Por quê? Porque falsa, a primeira é falsa. Independente do valor lógico da segunda proposição, a condicional sempre vai ser verdadeira. Então, se x pertence a for verdadeira, a condicional é verdadeira. Se x pertence a for falso, a condicional é verdadeira também. Moral da história. Essa proposição aqui, ela é verdadeira. Porque isso vale para essas duas coisas aqui, valem para qualquer elemento do universo. E, portanto, o vazio está contido em A. Para nós encerrarmos, para nós fecharmos com chave de ouro, vamos falar sobre o paradoxo do barbeiro. Esse paradoxo é bem interessante e ele vai deixar claro algumas coisas. Vamos lá. Numa certa cidade, só tem um barbeiro. Todos os homens dessa cidade, eles se barbeiam todos os dias. E eles fazem isso de duas maneiras. Primeira, ou eles barbeiam-se a si mesmos, o sujeito faz a própria barba, ou o cara vai naquele único barbeiro da cidade para fazer a barba. Tá certo? Ele não pode tirar a própria barba e ir no barbeiro ao mesmo tempo. Não pode. Não pode. Ou ele faz a própria barba, ou ele faz a própria barba, ou ele vai fazer a barba com o único barbeiro da cidade. Aí você fica pensando, não, tudo bem, uma situação normal, uma situação cotidiana, até que ela faz sentido. Nem parece que foi um matemático que propôs isso. Né? Porque matemáticos, a tendência é complicar. Até que você chega nessa questão aqui. Quem barbeia o barbeiro? Quem faz a barba do barbeiro? Vamos ver. Se o barbeiro faz a própria barba, se ele faz a própria barba, então o barbeiro não pode ir ao barbeiro para fazer a barba. Percebeu? Porque ele não pode fazer a própria barba e ir no barbeiro. Ou o cara faz a própria barba, ou ele vai no barbeiro. Ou faz a própria barba, ou vai no barbeiro. Ou excludente. Percebeu? Então, se o barbeiro barbear-se a si mesmo, então o barbeiro, ele mesmo, não deve ir barbear-se a si mesmo. Porque ele é barbeiro. Isso dá uma contradição. Se o barbeiro não faz a própria barba, se ele não faz a própria barba, então ele precisa ir ao barbeiro fazer a barba. Então, no final do dia, ele faz a própria barba. Então, ele não faz a barba e faz a própria barba. Então, dá uma contradição de novo. Tá? Por que isso é interessante? Isso é interessante porque o que isso aqui está dizendo? Lembra do axioma da especificação? Aquele axioma dizia o seguinte: você tem, dado uma proposição aberta, num universo, sempre existe um conjunto formado pelos elementos do universo que satisfazem aquela proposição. Isso é um axioma, isso é aceito. O que esse paradoxo está dizendo é o seguinte: isso não é o suficiente, esse axioma não é o suficiente para englobar todos os universos e todas as proposições abertas possíveis. Há um universo possível e uma proposição aberta possível que vai gerar um paradoxo. Que gera um paradoxo. E aí você começa a ficar preocupado, né? Você fala assim, pois, mas aí nós estamos lascados. E a resposta é: fique calmo. Fique calmo. No nosso curso, nós só vamos trabalhar com conjuntos onde vale aquele axioma da especificação. Certo? Então, pode ficar sossegado. Esse paradoxo aqui, o paradoxo do barbeiro, ele é só para mostrar para vocês que, de vez em quando, uma teoria ela não é suficiente para explicar um monte de coisa. Tá? Às vezes é preciso mais coisa. Isso aqui deu origem a uma nova teoria chamada teoria das classes. Não vem ao caso aqui o que é uma classe. Tá? Mas são uma espécie de teoria de conjuntos onde esse tipo de problema é burlado. Burlado não, a gente desvia desse tipo de problema. Tá certo? Mas isso não é assunto do nosso curso. Nós queremos trabalhar basicamente com conjuntos onde vale aquele axioma da especificação. Tá certo? E é isso que nós vamos fazer daqui para diante. Então, paradoxo do barbeiro,
não precisa ficar preocupado. Só conte ele para sua mãe e para seu pai. Se você tiver a oportunidade, conte para ele. Uma cidade e só tem um barbeiro. Ou o sujeito faz a própria barba, ou o sujeito vai no barbeiro. Ou faz a própria barba, ou vai no único barbeiro. Quem barbeia o barbeiro? Se ele faz a própria barba, ele fez a barba com o barbeiro. Não pode. Se ele não faz a própria barba, ele vai fazer no barbeiro, que é ele mesmo. Deu contradição de novo, deu bode de novo. Tá? Então, esse tipo de situação dá muito problema e dá. Tá certo? Bom, com isso vamos encerrar essa aula 5. Espero que vocês tenham gostado, especialmente dessa parte final aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.